Realizaremos, então, as perguntas após o coffee break, que já está ali na sala ao lado do auditório. Voltamos em 15 minutos, 20 minutos. Retornando, então, para o nosso debate, convido, então, o engenheiro Américo, o professor Eric, para compor nosso espaço de discussão. Além disso, convido também o professor Adriano Listonetti, engenheiro químico formado pela Unicamp, mestre e doutor em engenharia civil pela Unicamp, e atualmente é professor também da Unicamp, tem experiências na área de engenharia sanitária, com ênfase em tratamento de água, residuais, reuso, remoção e reciclagem de nutrientes. Convido também o professor Edson, engenheiro de alimentos e tecnólogo sanitário pela Unicamp, mestrado pela Unicamp e engenheiro civil pela Escola de Engenharia de São Carlos. Atualmente é professor associado da Unicamp, tem experiência na área de engenharia sanitária, com ênfase em tratamentos de água, abastecimento e residuárias, atuando nos temas de esgoto sanitário, tratamento anaeróbio, qualidade de água para reuso, sistemas conjugados anaeróbio e aeróbio, avaliação da qualidade de tratamento utilizando ensaios de toxicidade. Lembrando a todos que quiserem realizar perguntas, para esperar o microfone devido à nossa transmissão. Alguém quer começar? Boa tarde, meu nome é Thaís. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Américo. Em relação ao consumo de água no estado de São Paulo, qual que é a porcentagem consumida pelo setor agrícola, industrial e doméstico? Olha, no número divulgado, na verdade, para o Brasil, a agrícola é de 65% a 70%, né? Segundo veio o industrial, depois veio o doméstico. No caso de São Paulo é um pouco diferente. O setor agrícola, ele tem um consumo, eu acho que, eu não sei exatamente, alguém sabe direitinho? Ou agrícola? Depende muito da região, mas assim, na região metropolitana, por exemplo, é muito pequeno, só na área de Mogi das Cruzes. Então, lá tem 1 metro cúbico. Mas, na verdade, ele não chega, ele é o terceiro maior. O primeiro é o industrial, o segundo é o uso de abastecimento público e o terceiro é o agrícola. Mas isso depende muito de região para região, né? Mas a utilização de irrigação no estado de São Paulo não é muito alta, não. Ela é maior no Cerrado, né, onde que você tem carência de água. São Paulo é onde que tem uma chuva regular, né, então não é uma utilização muito grande da agricultura. É significativa, mas não é, porque a gente faz muito erro, né? Tem muita gente que coloca que o uso é 70%, né? Acho que foi até colocado alguns dados sobre isso. Mas isso é para o Brasil, né? Isso cai em 70%, mas em São Paulo é bem menor. O uso prioritário é o industrial, seguido do abastecimento público. Alguém? Bom, vou ler aqui uma sugestão do Masao Okazaki, que está nos assistindo. É uma sugestão que ele deu durante a palestra do professor Eric. Ele falou que gostaria de sugerir a realização de um experimento para tentar melhorar a qualidade do afluente recirculando pequena parte do efluente tratado diluído, meio a meio, com as águas do corpo receptor. O lançamento seria feito no início da emissão em zona urbana. Não sei se ficou claro. Tem uma outra sugestão também, já vou ler. Promover a desestratificação usando barcos dotados de bombas e com sucção no fundo do lago. O lançamento seria sobre a própria superfície e ou sobre um colchão de garrafas PETs. Alô? Oi. Não, é interessante
as sugestões, só uma consideração. A primeira, que acho que foi pegar uma parcela da água do corpo receptor, não é isso? E voltar à entrada da lagoa, não é? Isso. Então, a legislação brasileira, ela proíbe, a gente chama isso de diluição, não é? Ela proíbe a gente utilizar a água do corpo receptor para fazer a diluição do esgoto no próprio tratamento. Então, a gente teria um problema, acho que legal, né, para fazer isso. O uso de repente, cobrir, teve aí a segunda questão, que era cobrir a superfície com garrafas PETs, é isso? Promover a desestratificação usando barcos dotados de bombas e com a sucção do fundo do lago. O lançamento seria sobre a própria superfície ou sobre um colchão de garrafas PETs. No caso, a quebra da estratificação é interessante, a gente poderia promover com os agitadores. A questão é exatamente essa, não é? Por exemplo, um conjunto de lagoas que não depende de energia elétrica, eu passo a ter um equipamento que vai consumir energia elétrica. Se a gente for pensar o quanto subiu nesse último ano a energia elétrica e o impacto que vai vir, acho que para as concessionárias, o custo disso na tarifa, é de se pensar, é aquela questão, aquele ponto de equilíbrio, não é? Até onde é interessante a gente aumentar ou encarecer o sistema. Será que a comunidade vai conseguir pagar essa conta? Mas são ideias aí interessantes. Obrigada. Alguém gostaria? Bom, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. E, para amenizar, aí, é importante esclarecer uma coisa. Quem é de fora aqui da faculdade ou da pós-graduação, esse evento foi organizado exclusivamente pelos alunos. Eu acho que está tão bem organizado porque não tem presença de organização dos professores, eu acho. Mas tem que deixar claro isso. Eu acho que é um evento novo, até acho que o Américo, o Eric colocou que era um evento passado, acho que é uma coisa totalmente nova. São os alunos que estão organizando isso. E aí eu queria colocar o Américo aqui numa sinuca de bico, vamos dizer assim. Ele era da Sabesp, agora está na secretaria. Então ele está discutindo essa questão da demanda. E está propondo proposta para reduzir o consumo de água. E, ao mesmo tempo, tem um lado da Sabesp, que o produto que ela vende para todo mundo é água. Então, como fica essa situação? O Estado, ao mesmo tempo, tem a Sabesp, que é 49% dela privada, está no mercado internacional. Como fica essa situação aí? Essa pergunta é super pertinente. Inclusive, já foi colocada diversas vezes com muita propriedade. É muito complicado. A gente tem nos baseado, a gente tem conversado muito com profissionais desses lugares que estão vivendo situações parecidas com a nossa, né, de escassez hídrica em função de um fenômeno de seca. Particularmente o pessoal da Califórnia, né, da costa oeste americana, do pessoal também de Israel, que também está vivendo um período de seca, maior do que o normal, e principalmente o pessoal da Austrália. A Austrália realmente vivendo um processo muito mais complexo e mais sério do que o nosso até. Em todos esses lugares foi interessante quando eles fizeram programas de gestão de demanda muito fortes. Na costa oeste, por exemplo, eles diminuíram em 30%. São Francisco diminuiu de 30% a 50% o consumo de água. A mesma coisa aconteceu nos outros países. Só que lá eles são muito mais organizados. Isso que faz política pública. E a gente ainda tem que avançar nisso. Eles consideraram exatamente o que acontece com as empresas que operam. Quando você desencadeia o processo desse, você vai diminuir o faturamento de uma empresa que vive de tarifa em 30%. É a mesma coisa que você pegar a Volkswagen e fazer um processo que vai diminuir 30% a venda de um determinado empresa importante. Lá eles têm um programa, como eles são organizados, eles fazem então eles têm um fundo,
Eles criam um fundo da tarifa destinado exatamente a socorrer, exatamente isso, porque o investimento da empresa já foi feito, já está lá. E, de repente, ele vai ter toda aquela estrutura ganhando 30% a menos. Então, os custos delas operacionais são mais ou menos iguais, os custos de investimento são iguais e o faturamento cai 30%. Então, lá eles têm, ou eles fazem um fundo, ou eles fazem um aumento tarifário que vai servir exatamente para... Eles concedem isso. E isso é que a gente vai ter que fazer. Quando a gente fala disso, eles já avisaram 2 vezes, assim, qual é o plano que vocês têm? Por enquanto, a gente não tem nenhum. A gente está criando isso até porque estamos no início. Mas é uma coisa que já está na nossa agenda, se pensar como... Eu não estou falando da Sabesp, particularmente. Isso vale para qualquer empresa de saneamento. Sanasa também. Você pensa que ela está em boa situação financeira? Deve estar uma draga, não sei, a Sabesp está. Né? Também aquela empresa de Itu está quase falida, é uma empresa privada. Né? Então, independente se é estatal, poderosa, que nem a Sabesp, que é uma das maiores que tem, a Sanasa, que é uma municipal, autônoma, mas pública, ou uma privada, quando você desencadeia um programa desse tipo, você tem que obrigatoriamente pensar como fazer para que você não inviabilize a empresa de saneamento. Né? Independente se tem ações na bolsa, ou é público, é privada, você não pode, de repente, fazer uma coisa que diminui 30% de uma... Isso aí, realmente, a gente está na nossa agenda a se pensar. Eu sei que lá eles criaram um fundo, na Qualify eles criaram um fundo, em outros lugares eles fizeram uma tarifa compensatória, outro lugar, o governo federal ou estadual socorreu através de financiamentos a fundo perdido. Enfim, aí tem várias formas, mas tem que se pensar nisso mesmo, isso é verdade. Só aproveitando acho que até o que o Américo falou, e tem também um impacto, né? As tarifas, elas são reajustadas uma vez por ano pelo, acho que, IPCA. E, normalmente, isso ocorre no começo do ano, então, onde vem o aumento das tarifas. No caso, em São Carlos, isso ocorre. Aí veio mais para março, abril, houve o aumento da energia elétrica, que já não contemplou, o próprio aumento do IPCA não contemplou. Então, às vezes, você tem as empresas de saneamento que trabalham no azul num determinado período, e depois entra, porque vem o aumento de preço de outros insumos. Né? Então, você tem que brigar num balanço. Né? Mas, aproveitando, acho que a banca pode até ver com o Américo, com vocês, mas quando a gente vai num caminho, por exemplo, de utilizar a água de chuva como uma fonte, por exemplo, para fins menos nobres, né? Para descarga, por exemplo. O que a gente vê assim, a gente é uma água que a gente deixaria de utilizar ou de consumir, ela vindo da rede pública, não é? Porém, o resíduo dela iria para a rede coletora. E se a gente pensar que o esgoto, acho que em várias companhias de saneamento, ele não é medido, mas ele é inferido a partir do consumo de água, eu não sei, a gente passa em algum momento a ter que, se isso se generalizar, não vai ter que medir o esgoto na residência, passa por alguma coisa assim, né? Olha, isso aí, no caso de poço, já tem. Na verdade, a gente não mede o esgoto, a gente põe um hidrômetro. A Sabesp, ou a companhia de saneamento, põe um hidrômetro. Quem faz um poço, você põe um hidrômetro e paga daquela fonte do poço só a parte do esgoto. Metade da conta. Não paga água, mas paga esgoto daquela do poço. Isso já existe. Mas é muito difícil fazer isso se você gosta de ficar para casa. Eu até estava achando gozado aqui, porque você estava falando, eu fiz uma brincadeira lá, porque eu tenho uma cisterna em casa. Eu tenho uma casa, eu fiz uma cisterna. Para você ter uma ideia, minha conta baixou em 3 vezes. Olha, é impressionante a quantidade. Quem tem casa, consegue lavar todo o piso, você consegue... Eu fiz bombeei para cima e botei todos os meus banheiros, são abastecidos à descarga com isso. Né? Então, realmente, eu tive saiu de 22, foi para 9, 8. E claro, tem essa questão.
E eu fiz uma brincadeira. Brincadeira não, eu fiz uma coisa séria. Eu mandei para... A Sabesp tem uma área que é de ouvidoria, né? E eu mandei lá, falei assim, olha, eu estou usando isso aqui e eu estou gerando esgoto. Eu queria saber o que eu tenho que fazer para pagar isso, né? Daí o pessoal me telefonou, sabendo que eu era lá, e falou, pô, Alberto, não enche o saco, você sabe que não tem jeito, né? Porque é um caso exatamente o seguinte, não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Realmente, a gente vai fazer isso e isso vai ficar também não vai se cobrar por isso. Não vai se cobrar por isso, que não tem forma para se cobrar, efetivamente não tem forma para se cobrar por isso. Mas a gente tem que incentivar isso. É claro que não é a companhia que tem que incentivar. Agora, a gente está pensando em fazer uma política pública. Eu tenho conversado com o secretário, com a secretária, porque isso é quase que um pedido, porque pode, além de você economizar água, você, no caso de São Paulo especificamente, melhor ainda, porque você consegue também diminuir o problema das enchentes também, que você diminui a vazão rápida dos rios, que é um problema de São Paulo. Então, a gente tem uma grande... Tem pessoal falando muito sobre isso, vamos incentivar isso. É difícil fazer uma política pública, porque você entra na casa das pessoas, né? Muito difícil fazer isso, né? Lá no Nordeste, os cisternas do semiárido começou com as ONGs. As ONGs começaram a trabalhar, e daí depois que o governo entrou, e até dificultou um pouco lá, era melhor antes. Mas nós estamos pensando, não tem ainda muito definido, viu, Eric? Porque a gente está lá, a gente discute, é difícil a gente ter a possibilidade de discutir aqui, sabe? Por isso que eu tenho participado muito e tenho levado isso. Eu tenho chamado, eu estou com vontade agora de chamar algumas ONGs, associações não governamentais, que eu acho que esse trabalho de cisterna é uma coisa que é diretamente da sociedade que tem que articular. E o Estado, eu acho que a gente tem que ficar na parte da normatização, criar resoluções, porque é difícil também, porque o cara começa a usar água de chuva para conexão cruzada, pode ter problema de saúde pública. Nós temos muita pouca, a nossa norma da BNT é muito simples, nós não temos nenhuma legislação sobre isso, o arcabouço legal é quase nada. Então, a princípio, nas nossas discussões preliminares, a gente achava que a gente tinha que ter uma política de favorecer exatamente esse arcabouço normativo e legal. E dar condições, sei lá, incentivo para que isso ocorra através de organizações não governamentais. Eu, particularmente, estou pensando em chamar essas associações, é difícil saber quem que é, mas existem duas associações que estão trabalhando muito, uma chama Coletivo da Água e outra Aliança pela Água. Eu estou com a firme propósito de chamá-los para tentar conversar sobre isso, tá? Muito embora, não sei se ele... Porque você sabe que, às vezes, as ONGs têm um pouco medo de ir conversar com o governo, tá certo? Então, mas eu estou querendo chamar isso para tentar ver como que a gente pode favorecer isso, como uma política pública a gente pode fazer isso sem entrar exatamente efetivamente na coisa de... Teve uma iniciativa, por exemplo, a Marta fez um negócio que chama as piscininhas, né? Que eles fizeram umas piscininhas e tal. Foi um desastre. A solução foi um desastre, porque criou um monte de piscininha, depois as pessoas não têm como tirar aquela água de lá, criadora de mosquito. Falei, nesse sentido que a gente tem que regulamentar um pouco na parte normativa e legal, mas a iniciativa, eu acho, a princípio, eu acho que tem que ficar uma coisa mais que a sociedade, através das organizações não governamentais, desencadear esse processo. Bom, eu queria mais assim colocar um ponto de vista sobre essa questão mesmo do como que abordar situações, né? Porque é parecido com o imposto de renda, né? Essa questão de cobrança, de taxação ou de distribuição de responsabilidade. Porque você fazer o consumidor industrial, que ele é efetivamente na nossa região, aquilo que você estava colocando, né, Américo? Aqui, realmente, a atividade industrial é o maior consumidor, né? Ontem foi colocado que em Minas o maior exportador de água lá é a questão da mineração. Então, às vezes, falta essa informação que a indústria não conta para a gente, ela não vai dizer que ela tem uma importância como o maior consumidor. Aqui em Campinas, o maior consumidor não industrial é a Unicamp. E a Sanasa não deixa a Unicamp explorar o lençol freático para consumo interno.
o lençol freático nosso aqui é para situações emergenciais. Então, a própria Sanasa não quer perder receita. É o lado financeiro, né? Agora, como que você vai incentivar a economia de água, a melhoria dos recursos hídricos, se você não taxa corretamente os usuários? E acaba sobrecarregando o usuário mais simples, que somos nós, que fica cobrando de nós a economia de água, né? E é muito normal essa questão de nós acabamos chegando perto da taxa, ou na verdade, daquele valor mínimo de consumo, que é para sustentar todo o sistema, né? 10 metros cúbicos aqui em Campinas, e depende de outro lugar. Então, se você for economizar, a própria companhia, não precisa se preocupar se ela vai... É só manter esse valor. Porque se ela economizar a demanda, quer dizer, investir na demanda, com educação, até propondo a pessoa a fazer isso, o que ela vai dizer? Ela vai reduzir investimento. Se ela reduz o investimento, a estrutura que ela existe hoje, ela pode sim melhorar e vender para quem paga mais, né? Então, a indústria, ela tem fonte de recurso para pagar o consumo de água. Eu acho que sobrecarregar o usuário, que somos nós, por uma taxação maior para incentivar o consumo na gente, a gente já faz isso, é conscientização ambiental, né? Isso é um erro até da forma como que a gente avalia. É uma coisa que eu não me conformo, é essa inconformidade que a gente vê. Como que hoje as crianças são bastante incentivadas a ter consciência ambiental. Mas como que você vai incentivar uma criança a economizar resíduo sólido se não ensina ela a economizar resíduo sólido, se ensina ela a reciclar? Ah, vamos fazer alguma coisa com a garrafa PET. Não tem que usar garrafa PET. Né? Fazer alguma coisa com o né? Se chega a ser ao cúmulo da mãe comprar uma garrafa PET para o filho levar na escola e fazer a reciclagem, né? Né? Então, você fala assim, bom, vamos economizar água, tá? Vamos economizar água, tal, mas como que você vai incentivar alguém a economizar água, que o custo, né, para quem está lá, ele não se paga tão rapidamente, a indústria se paga rapidamente o investimento dela, então é ela que tem que ser feito o ensino. Então, acho que é esse paradigma que tem que fazer, sabe? Tratar pessoas diferentes de forma diferente. O usuário, nossa, a gente tem um limite, de economia, não dá mais para a gente... Agora, a indústria tem limite de economia, sim, né? E eu acho que é ali que tem que ser a taxação, mas tem que taxar diferente quem deve, quem gasta mais, né? Essa questão participei bem no começo aqui da minha carreira, numa avaliação de consumo de água aqui na região, por irrigação. A nossa região aqui produz muito morango, né? E que alguém já foi em produção de morango, sabe que é para poder colher sem lavar, porque se você lavar o morango, ele estraga. Então, você tem que colher do jeito que ele está lá, colocar na embalagem e vender. Ele não vê uma gota d'água do momento que ele é colhido até a hora que você consome. Por isso que lá em casa tem que lavar o morango. Bom, aí o que acontece? Eles colocam plástico, a água que é jogada nele por aspersão convencional, 50% volta para o rio, né? Aí você fala, bom, é tecnologia, né? Mas como que custa, como que você vai incentivar uma pessoa dessa, né? Cobrando, né? Bom. Eu queria acho que você está... Essa discussão que a gente está tendo aqui, a gente precisa estender e ampliar essa discussão que a gente está tendo aqui. Isso é difícil de fazer. A gente está tentando... Pessoalmente, agora eu queria fazer um comentário que o setor de saneamento, de uma maneira geral, da infraestrutura, talvez é o mais atrasado, é o mais atrasado de todos os setores, né? Quando a gente fala isso, e fala isso na energia, veja bem, energia... Na hora que começa a ligar as térmicas, já entra a bandeira vermelha, já é uma coisa muito mais evoluída. Essa questão, e como é que ela está evoluída? É que eles estão discutindo isso há muitos anos. Tem uma estrutura que já está sendo discutida e organizada e planejada há muito debate, muita discussão, etc. E eu vou dar outro exemplo, por exemplo, recursos hídricos, que é uma coisa... E eu estou lá numa Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento. E eu posso falar assim, os recursos hídricos, há 30 anos atrás, começou a criar os comitês de bacia, nós somos do tempo anterior, né? Eles já nasceram no comitê de bacia, tá certo? Mas antes não tinha comitê de bacia, isso era uma coisa que tinha na França, na Alemanha, tá certo? Portanto, e nós começamos a construir esse sistema hoje de recursos hídricos, que se organiza por bacia, que tem um comitê de bacia, que decide, que enquadra rio, que define o uso e uso
que taxa as companhias de saneamento, a indústria, quem usa água paga uma parte disso, e quem decide aonde que vai esse dinheiro. Tem os projetos, tem o FEIDRO, que todo mundo conhece. Esse projeto, todo mundo fala, mas está muito ruim. Está muito ruim, mas existe já uma organização anos-luz do saneamento. Eu vou falar um negócio, eu saio daqui, provavelmente fora da secretaria. Você mandar embora, está gravado ainda. Mas nós temos uma lei de recursos hídricos, de saneamento. Ela começou em 92, depois ela foi renovada em 2000 e tanto. Essa lei de recursos hídricos, de saneamento, ela está a zero. Existe um conselho de saneamento, vocês não sabem. Existe o fundo, o FEIDRO, todo mundo conhece. Alguém sabe o que é o FESAM? É o fundo de saneamento. Não existe isso. Quem decide aonde que vai o dinheiro do saneamento é o FEIDRO. Existe um conselho de saneamento. Está na lei isso. Tem lei que coloca isso, tem uma série de leis. Nós estamos agora, aliás, eu recebi o secretário me mandou um negócio que está marcando uma reunião para a semana que vem, para decidir, falar sobre Conesan. Nós temos um conselho de saneamento, que se reúne a cada 2 anos para botar os novos, para falar quais são os novos conselheiros. Não faz nada, nada. Nós não temos um indicador para falar onde que a gente vai botar o dinheiro, qual é a prioridade. Os recursos hídricos já estão anos nessa luz à frente. Qual que é a prioridade? 1, 2, não sei o quê. Nós não temos isso. Nós não estamos discutindo nada. Aqui nós temos, por exemplo, recursos hídricos. Você tem aqui, por exemplo, nessa região, que é um dos melhores que tem o Comitê de Bacia, né, que é a PCJ, tem outra aqui do Vale do Paraíba, também já organizada, mas são de recursos hídricos. Né? Saneamento não se fala, a gente tem outro que está parado. Então, por isso que eu falo assim, nós estamos engatinhando ainda em termos de organização e atraso. Saneamento é um atraso. Né? Eu tenho conversado isso, ontem mesmo, anteontem eu estive lá, que estava a ABS, estava uma série de atores envolvidos em saneamento, pessoal da indústria de fornecimento de equipamento. Eles estão numa crise, você não sabe a draga que está isso. Então, assim, caindo 15%, está um desespero. E todo mundo, sabe, estava um monte de gente ali, atores importantes de saneamento, falando exatamente o que eu estou falando. Nós não temos política. O setor de saneamento é atrasado, nós não estamos discutindo nada, nós estamos ainda nos primórdios da discussão. Se você comparar com as outras áreas de infraestrutura estatais, nós estamos no zero, é a mais atrasada das áreas. Né? Tanto é que eu comecei a minha palestra falando, você acha que um lugar está tão ruim, hoje tem a luz para todos, todo mundo tem luz, no Brasil inteiro. Não é verdade? Saneamento, 50% não tem coleta, pessoal. Não tem coleta. Não pensa, a gente vive em São Paulo, mesmo assim ainda estamos ruins, tá certo? Mas São Paulo está anos-luz na frente, mas o Brasil, 50% não tem coleta de esgoto. Menos de 30% tem tratamento. E o que tem tratamento é um tratamento absoluto, é uma porcaria lá. Eles chamam de tratamento, você botar uma foto e jogar no rio, é tratamento. Então nós estamos muito atrasados, muito atrasados. Nada justifica, a não ser o fato de a gente estar muito atrasado nessas discussões. Eu acho que cabe a gente, sabe? A gente que está, sabe? Os diversos setores, a universidade. A gente tem que promover mais debates que nem esse, porque senão a gente vai continuar nesse processo. Eu às vezes, me dá um pouco de desânimo. Eu estou há 30 anos de saneamento, às vezes me dá um pouco de desânimo quando eu penso, né? E eu espero que vocês não tenham que esperar 20 anos, 30 anos e estar na mesma situação que eu vejo agora. Realmente é uma situação muito preocupante, muito preocupante. Boa tarde, sou Adriana. Gostaria de perguntar, pode ser até para a mesa mesmo, como que é a visão de vocês a respeito da segurança hídrica da água nesse momento de escassez? Porque a população, ela quer a água, e de preferência com a cor habitual da água, né? Que não seja, não tenha nenhum resíduo, que seja água clarinha, mas e a segurança hídrica? E gostaria de perguntar
para o professor Adriano, se aqui na Unicamp, se a gente não tem como começar a fazer o reuso dessa água para poder estar colocando nos banheiros, já que a gente tem aqui o Shopping Dom Pedro, que, se não me engano, tem uns 8 a 10 anos que já faz o reuso. Bom, vocês fazem pergunta muito difícil, né? Bom, eu vou contar uma historinha um pouco rapidíssima, só para vocês entenderem qual é a visão do poder público pela universidade. A nossa universidade, há 10 anos atrás, teve até um encontro aqui, um pouquinho antes disso, até para propor tratamento do esgoto da universidade inteira. Projeto do professor Carlos Gomes, principal projetista, resolveria o tratamento de esgoto da Unicamp inteira por um processo extremamente convencional, lodos ativados por batelada, com tratamento a nível terciário, nada assim do tipo, vamos fazer um tratamento alternativo. Não tem espaço, aquele mais adequado. Bom, ele se pagaria em 3 anos. Na época, o que a universidade fez? Resolveu achar melhor, politicamente, até por algumas questões aí que vão longe, e eu nunca gostei muito de me entender direito disso, resolveu repassar esse dinheiro para a companhia de saneamento poder completar a construção e construir a atual ETE de Barão Geraldo. Por sorte, uma concepção muito boa, extremamente adequada, barata até na sua configuração. Bom, nós perdemos o bonde para tratar o esgoto da universidade. Só pagaríamos o consumo de água, só que a companhia de saneamento perderia um dos seus principais... Exatamente. Imagine se a gente reusar água. Quem vai dar o dinheiro para a universidade fazer isso? E se reutilizar a água, quanto que não cairia a arrecadação da Sanasa? Para você ter uma ideia, se você considerar todas as coberturas adequadas à recuperação de água de chuva aqui, certamente daria para você, no mínimo, reduzir uns 30% a 40% o consumo de pico, sabe? A gente fez até um pequeno trabalho de final de curso, avaliando o potencial aqui dessa região aqui, desses prédios, né? Daria para fazer isso, sabe? Logicamente, era só ajustar o melhor modelo de construção do reservatório, que isso é uma questão meio complicada, porque qual modelo que se adota, na pior situação, na situação... Bom, mas tecnologia tem para isso. Só que recurso, para justificar tudo isso, é uma questão política, exatamente como o Américo abordou, né? Precisa ter, literalmente, decisão política para tomar uma atitude como essa. Seria um excelente exemplo que a academia forneceria, a população acataria, porque hoje a universidade, aqui em Campinas, ela é conhecida pelo HC. Só. Não por algumas tomadas inteligentes como essa, sabe? Aqui é uma crítica mesmo, tá? Eu sei que está passando lá, pode daqui a pouco ficar famoso por criticar a universidade, mas esse é o fato. É o fato. Tá? Obrigado. Você comentou sobre a segurança hídrica, né? Então, de fato não é muito difícil a resposta, não sei se tem alguma resposta ainda pronta, mas se a gente for pensar, por exemplo, passa por vários aspectos, não é? Então, um deles, você falou com relação à qualidade. Então, envolve etapas do tipo de uso e ocupação do solo. Então, às vezes, você ter a preservação de uma mata ciliar, isso é claro que altera a qualidade da água desse manancial. E
muito possivelmente torna mais fácil, de repente, o próprio tratamento de água, né? A questão que envolve a questão do uso e da ocupação do solo, tem a parte legal e tem, por exemplo, você ocorre a ocupação dos mananciais. Mas entra aquela questão, ninguém vai morar lá na periferia junto, de repente, aquele manancial, porque quer. É porque a área não foi cobrada, eu invadi porque eu preciso morar. Então, existe um problema social nisso daí. Isso também, falando de maneira simplificada, mas, então, como resolver isso? Então, como eu preservar aquele manancial, removendo essas pessoas? Aí entra no aspecto econômico, eu vou remover para onde? De repente, está muito mais longe do seu emprego. Então, eu exerço uma pressão econômica sobre quem é mais suscetível economicamente. Então, esse é um problema. Quando a gente fala também na questão da segurança hídrica, passa também, por exemplo, pelas empresas de saneamento, não é? Então, talvez, o Américo comentou hoje aqui na apresentação, a gente vai ter que começar a repensar formas de exploração ou mesmo de dimensionamento. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com drenagem, um dos aspectos que tem para saber manchas de inundação, já se cogita utilizar períodos de retorno de 200 anos, para você saber qual é a região que pode ser impactada no caso de uma enchente. Não é um conceito, por exemplo, que a gente usa muito no saneamento. Mas, de repente, a gente vai ter que começar a trabalhar com cenários do tipo, tá, eu tenho já vinha trabalhando aqui com a vazão mínima de 83 anos, né? Fazer aquelas perguntas hipotéticas. E se ocorrer uma vazão 50% menor? É hipotético. Qual vai ser esse caminho? Né? E aí vai ter, junto com isso, tem que ter até que ponto a população, até que ponto a sociedade como um todo vai ter a condição de pagar por isso. E aí, quando a gente fala no pagar por isso, passa por nós também um terceiro ponto dessa questão da segurança hídrica, que é com relação também, que foi comentado, da gestão não só da oferta, mas também da demanda. Não é? Recentemente, eu falo isso, a questão de uns 6 meses, a gente terminou um estudo ali em São Carlos, para ter como... A gente pega um sistema, que era numa periferia, havia um consumo médio de 90 litros por pessoa dia, né, nessa determinada região. Um consumo relativamente baixo e que era atendido pelo sistema público. Num dos outros bairros, é um sistema particular,